Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, dos meus apoiadores, www.rodrigoconstantino.com. Vá lá, você pode se tornar um patrono também. E eu criei agora uma nova comunidade na Locals, que é a empresa que o Dave Rubin criou quando se deu conta que a Patreon estava cedendo a muitas pressões progressistas, como o iluministro, Vossa Excelência Alexandre de Moraes está indo atrás do meu Patreon também, por enquanto, sem sucesso, vamos ver. Eu criei essa alternativa mais segura, o link está aqui embaixo, entre na minha comunidade, tudo consta do Locals, e se possível, colabore também de forma regular, mensal, para me ajudar a me manter, né, trabalhando com aquilo que eu amo, com aquilo que eu acho que eu tenho vocação, algum talento, segundo vocês mesmos, e como vocês podem perceber, o anúncio da minha morte profissional foi um tanto precoce, precipitado, como diria Mark Twain. Estamos aqui, estamos firmes e fortes, apesar das pancadas, elas não são triviais, elas miram na nossa destruição, né? Querem me intimidar, me calar, me asfixiar financeiramente, mas a gente vai dando um jeito de levar a voz e o recado e a mensagem e as análises até vocês, né? Afinal de contas, eu sou um jornalista pago para emitir minhas opiniões e o Brasil de hoje possui crime de opinião. Durma com um barulho desses. Vamos em frente, que nós temos bastante coisa. Eu quero agradecer muitíssimo também aos meus parceiros do programa 4x4, que gentilmente cederam o canal do YouTube do programa para essa live, né, em caráter de urgência aí, porque os meus canais estão censurados. E aproveito também para recomendar a todos que ainda não o fizeram, para que instalem para ontem uma VPN, Virtual Private Network, aquela coisa que a gente usa aqui nos Estados Unidos também. Aliás, é o grande sponsor do Ben Shapiro, do podcast do Ben Shapiro, é uma empresa de VPN, né? Há anos e anos. Mas aqui a gente usa para preservar os dados de empresas, de grupos comerciais que querem acessar isso para uso e tudo. Não é para fugir de censura de governo nos Estados Unidos, ainda não estamos nesse ponto. Então vocês no Brasil precisam usar VPN pelos mesmos motivos que a turma da Coreia do Norte, da China, da Venezuela, Cuba e Nicarágua usam. Porque nesses países também há uma ditadura de esquerda implantada. Em estágio mais avançado, o Brasil caminha nessa direção. Se não houver resistência, reação, eles vão conseguir, que é o que eles querem, está muito claro, e eles já conseguiram avançar bastante, né? Então instalem uma VPN para vocês poderem ter acesso aos meus tweets. Eu continuo tweetando, continuo mandando minhas mensagens, está tendo bem menos alcance, bem menos engajamento, está quase num nível de um Guga Chakra, não chega a ter uma queda tão grande. Oi, Guga, está um pouco maior, né? Um pouco melhor do que a conta do Guga Chakra, porque também seria uma queda muito abrupta se chegasse no nível de engajamento do Guga. Ou da Vera Magalhães, da Miriam Leitão, dessa turma toda. Mas caiu muito, caiu muito. Meus comentários tinham 50 mil curtidas, hoje tem 2 mil, 3 mil likes. E olhe lá, né? VPN é Virtual Private Network, tem algumas empresas que fornecem esse serviço gratuitamente ou pagando, e você vai driblar o IP e com isso vai poder acessar as redes sociais, a internet, como se estivesse geograficamente em outro país, né? E, repito, é a solução que os povos sob ditaduras socialistas, como o Brasil, adotam. Vamos lá, né? Já passamos de 4 mil pessoas aqui ao vivo, muito obrigado. E como de praxe, eu vou começar falando de guerra cultural. Em primeiro lugar, a gente viu, pelo menos alguns viram outro dia, o nome do Mel Gibson nos trending topics do Twitter, né? O que aconteceu, né, com o Mel Gibson? Aí a gente vai descobrir. Ele está dirigindo um filme sobre a família Rothschild, uma das famílias ícones da visão do globalismo, né?
E ele está exatamente atacando a nova ordem mundial, que é essa turma aí de Davos, globalista, Jorge Soros. Essa turma que na pandemia mostrou suas garras com tudo, já vinham tentando antes com um alarmismo climático, e na pandemia viram ali um caminho, uma avenida aberta, né, para poder testar esses limites. E, má notícia, spoiler, né, o Ocidente fracassou no teste. O Ocidente se mostrou subserviente demais aos especialistas, aos embusteiros, picaretas como o Dr. Fauci da vida, né? E com isso, nós viramos províncias chinesas. Todos nós. Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, né? E com isso, STF, companhia, consegue tomar decisões ignorando a Constituição do país, o povo, a soberania nacional, porque a OMS disse. Então, esse é o globalismo, essa é a nova ordem mundial, tudo muito perigoso, tem que estudar sobre esse assunto, eu tenho feito isso. Não é teoria conspiratória, não é coisa de chapéu de alumínio, são coisas confessadas por famílias como a da Rothschild, né? Então o Mel Gibson tocou na ferida, o cara é macho, cabra macho, né? Tem vários filmes ali mexendo em alguns vesperos, e parabéns para o ator, um dos mais conservadores ali de Hollywood, né? Que é um ambiente muito hostil. Sair do armário em Hollywood não é, obviamente, assumir que é gay, né? Isso aí a cada 3 você esbarra em 1 ou 2. É realmente você se declarar alguém mais conservador. Falei da pandemia, falei dessa coisa toda, né, de globalismo e a tentativa de monopolizar a fala em nome da ciência foi muito evidente nesse período, e nós vimos a turma da esquerda no Brasil fazendo isso, né? Cantora de jazz, governador picareta, embusteiro safado, todos eles de repente incorporaram a voz da ciência, a Globo, né, a mídia, e gente que realmente entendia do assunto sendo calada, censurada, né, uma palhinha para o que estamos vendo hoje. E aí eu vejo essa notícia, né? Entrada do Ministério da Fazenda recebe banho de sal grosso. Claro, né? Cena que nós vimos, o vídeo e tudo, eles jogando sal grosso no chão e varrendo, é obviamente algo muito comprovado cientificamente, né? O estudo da OMS comprova, o Dr. Fauci atesta que se você jogar sal grosso e espalhar no chão, tudo aquilo de ruim que a equipe do Paulo Guedes fez vai embora, e aí o caminho fica livre para as benesses produzidas pela equipe do Fernando Haddad. Ciência, meus caros. Ciência. É sempre muito importante falar em nome da ciência. Na pandemia, nós vimos também, em nome do politicamente correto, o debate interditado em relação ao principal grupo de risco, além dos idosos. Claro, né, uma doença respiratória, ela atinge de uma forma muito desproporcional alguém com 90 anos em relação a alguém com 4 anos. Mas nos impediram de falar disso. E o segundo grupo de risco, além do idoso, era o obeso. Obesidade é doença. Obesidade mata. Traz muitos riscos à saúde. Mas hoje em dia é proibido falar isso, porque você estaria sendo alguém ofensivo. O médico que vira e fala para um obeso, olha, você já pensou de repente numa dieta porque o seu calcanhar não está aguentando o peso do corpo, ele acaba processado por ofender o paciente, né? Então, vamos ter que encerrar a profissão de medicina. E aí coloca no lugar a cantora de jazz, ela canta um jazzinho e o sujeito vai para casa curado. Só que não. Então, nós vimos essa triste notícia hoje na Folha de São Paulo. Meus sentimentos, a família do envolvido. Jovem obeso morreu após ficar mais de 4 horas em ambulância à espera de um atendimento. Não tinha maca que conseguisse dar conta do peso dele, do rapaz, muito jovem, né? É tudo muito triste. Agora, que pelo menos sirva, né, para trazer à tona o debate sobre obesidade como doença, como risco à saúde, como risco de vida, porque esse debate está interditado por conta dos flocos de neve, da turma que vê ofensa em tudo e quer destruir a ciência, por exemplo, a biologia. Não podemos mais falar que homem é homem, mulher é mulher. Lembrar que só mulher engravida, não podemos fazer isso. Então, eles querem matar a ciência em nome da ideologia. E isso é muito perigoso.
tem risco até de vida. Por falar nisso, nós temos agora uma nova ministra da Saúde no Brasil. E como o PT, a esquerda em geral, se preocupa muito com a ciência, colocou no Ministério da Saúde, lembrando que eles demonizavam o Pazuello, porque ele era um militar, né, com experiência logística, numa pandemia que precisava de muita questão logística, mas tudo bem, eles demonizavam porque não era alguém especialista da área de saúde, medicina. E eis que o PT colocou uma socióloga, né? Nízia tomou posse, criticando a negação da ciência na gestão de Bolsonaro, e ela é uma socióloga, porque a gente sabe que quando você faz sociologia, você vira o maior especialista em medicina, em saúde do planeta, né? Então é isso que temos para o jantar no governo petista. E, claro, como uma das primeiras medidas que ela está pensando, vem aí o pacote do aborto, né? Porque, afinal de contas, é preciso deixar para trás essa coisa ultrapassada de focar na vida humana como sagrada, né? Porque essa turma da esquerda prefere priorizar a vida dos ovinhos das tartarugas, né? Então, agora, aquele que era o genocida sai de cena e entra a turma do amor, a turma da diversidade, que quer matar os bebês no ventre, né? Mas o Lula disse que não ia defender o aborto, e aí sim temos um estelionato eleitoral, né? Em várias outras áreas, como vamos ver na frente, não. Na economia, principalmente, que é a minha seara, ninguém pode dizer que Lula escondeu o jogo. Ninguém pode se dizer surpreso. Vamos falar disso. Mas nessa área houve estelionato eleitoral. Claro, para a pessoa minimamente atenta, que faz o dever de casa, todo mundo tinha obrigação de saber que a turma do PT é abortista, né? É muito patético ver Dom Cheder, sei lá o quê, falando eu sou contra o aborto, não me coloquem nessa. Mas defende partido que é abortista, que tem essa pauta, né? Então, cristão que fez o L, tá aí o resultado, como é que você está se sentindo hoje, né? Espero que não um bom cristão. Vai lá, pelo menos se confessar, é o mínimo que você pode fazer como cristão por ter feito o L. Mas calma, nós temos um governo abortista, nós temos um governo que vai destruir, e já começou, a economia do Brasil, nós temos um governo que tem muita gente encalacrada com a justiça. Se os órgãos competentes fizerem o dever de casa e houver escrutínio da imprensa, vamos voltar a ter muitos escândalos de corrupção, que ficamos 4 anos sem tê-los, né? A política vai se misturar com a página policial novamente. Mas calma, que tem muita gente nervosa com essas bobagens. A economia vai destruir, o dólar vai para 7, a corrupção vai voltar com tudo, o aborto, que é o assassinato de crianças. Tudo bem, mas para, gente, olha só, eu sou um cara que procuro sempre ver o copo meio cheio, porque senão a vida já é muito dura, a gente tem conta bloqueada nas redes sociais, conta bancária congelada, passaporte cancelado. Se a gente não olhar o copo meio cheio, a gente fica meio deprimido. E eu sou um cara que dou algum valor também ao senso de humor, à ironia fina. Nem sempre a turma da esquerda consegue capturar, é verdade, mas veja, nem tudo tá ruim e não é o fim do mundo. Por que eu digo isso? Porque todas vão ficar felizes que agora nós temos vários ministros inclusivos. 6 ministros, ao menos, usaram a linguagem neutra, ou seja, assassinaram a língua portuguesa durante a posse. Então está tudo muito difícil no Brasil. Temos uma ditadura, a censura já está imposta, perseguição, a economia vai lamber, mas todas ficaremos felizes, pelo menos, com essa sensibilidade, com esse toque, né, de humanismo dos nossos ministros e desse governo. A Argentina foi pelo mesmo caminho, né? A inflação passou de 100%, a miséria é galopante, mas, como eu disse, eu procuro ver o copo meio cheio. Os argentinos, além da vitória da Copa do Mundo e do Messi, né, eles têm todas felizes com a linguagem neutra lá oficial também. Ainda na questão da guerra cultural, gente, eu sempre chamei a atenção aqui de uma coisa que eu volto a repetir para vocês. Os movimentos de minorias
eles não têm nada a ver com as minorias. Atenção, eu vou repetir porque pode parecer meio contraditório, mas não é. Os movimentos de minorias não têm nada a ver com minorias. O movimento feminista não tem nada a ver com mulher. O movimento racial não tem nada a ver com negro. O movimento LGBT não tem nada a ver com homossexual. E eu digo isso e provo. Quase toda live eu provo. Eu mostro aqui. Né? Olha, a feminista demonizando uma mulher só porque é conservadora. Então não tem nada a ver com mulher. Né? O movimento racial cuspindo em negros de direita. Não tem nada a ver com negro. Né? E a esquerda, na figura do Zé de Abreu, um petista convicto, muito próximo aí do Lula e companhia, essa turma está alfinetando o Eduardo Leite e dizendo gay de direita parece contrassenso. Em primeiro lugar, né? Eduardo Leite não é de direita. É um cara globalista, progressista. Na pandemia fechou até gôndola de supermercado, porque o vírus, ele obviamente seleciona qual gôndola, né? Qual prateleira que ele vai atacar. Então é um homem da ciência e não é, obviamente, de direita. É um tucano de esquerda. Mas veja que ele não é petista. E isso deu ao Zé de Abreu, um petista, e alguém bastante asqueroso, mas aí cá entre nós é pleonasmo, é redundância. O Zé de Abreu, aquele que cospe em mulheres, né, ele disse que não pode ser um gay de direita. O movimento LGBT não tem nada a ver com gay, com defender o direito do gay. Né, tem a ver com esquerda, como eu já cansei de dizer, e uma vez mais estou provando. Já passamos de 15 mil pessoas ao vivo. Muito obrigado pela audiência, pelo apoio. Lembrando, o link está aqui embaixo. Eu criei uma comunidade nova no Locals. Vai lá, você pode acompanhar o meu trabalho, porque eu estou censurado em várias redes. Estou pegando emprestado aqui o canal do 4x4 hoje. E você pode colaborar financeiramente comigo também. Eu agradeço muitíssimo, porque o Alexandre de Moraes está tentando asfixiar o meu sustento de todas as formas. O Locals está blindado. Ele não pode com o Locals. E também vocês estão protegidos ao doar pelo Locals. Então o link está aqui embaixo. Agradeço muitíssimo quem se tornar um apoiador por meio do Locals ou um patrono. Meus caros, de guerra cultural é isso. Quero dizer a vocês que se vocês não quiserem ter que se curvar diante dessas patotas, né, de minorias, que às vezes por carreirismo, por medo, vocês precisam tomar cuidado para não ofender, e aí perde liberdade, né? Você tem que investir no seu futuro, na sua carreira, na sua profissão. E os meus parceiros da Must Universe, tem uma turma, tá fechando agora. Fecha depois de amanhã, essa próxima turma de mestrado. É uma faculdade registrada na Flórida, aqui nos Estados Unidos, né? Você vai ter um mestrado, portanto, de uma universidade americana, mas você pode fazer em português, do conforto da sua casa, pagando em prestações mensais, coisa que não existe aqui nos Estados Unidos. Um recado dos meus parceiros para vocês. Bom, vamos em frente, que nós temos assunto hoje. Já que eu prometi falar da economia e mostrar que aí não houve estelionato eleitoral, coisa alguma, não vamos dar sossego para os tucaninhos que fizeram um L para salvar a democracia. Vocês lembram do discursinho patético deles? Cartinha, estamos preocupados com o Bolsonaro, por isso nós queremos Zé Dirceu no comando, né? Então, essa turma não vai ter sossego aqui na live, não. E eles falam de herança maldita, mas eis o que eles vão herdar na prática. Uma casa em ordem, as contas públicas ajustadas e um catatal de recursos já contratados para investimentos no Brasil. Mais de 80 bilhões de reais. Olha, está muito claro o que vai acontecer. E como dizia o Nelson Rodrigues, só os profetas enxergam o óbvio. Está tão diante da nossa cara, né, que
um Armínio Fraga da vida não consegue enxergar, nem o Meirelles, mas a gente consegue aqui na live, né? O PT vai destruir a economia brasileira, já começou, e começou com vontade, com empenho, né? E eles vão ficar, Cruzes isola 4 anos, espero que seja bem menos, né? Eles vão ficar, o tempo que eles permanecerem no poder, eles vão ficar culpando o Bolsonaro por toda a desgraça. Então, essa narrativa de herança maldita, eles começaram antes de assumir o poder e já estão tocando. E eu vou mostrar sempre a verdade e mostrar que eles são mentirosos, né? Olha a inflação que eles estão herdando, por exemplo. Uma das menores do G8. Só pede para o Japão também, né? Então, olha só, a inflação da Inglaterra, por exemplo, é quase o dobro da brasileira. Então, o Brasil está com as contas ajustadas, com a inflação sob controle, com arrecadação recorde, com tudo preparado para vir um monte de investimento. Se os investimentos vão vir mesmo, aquilo que está contratado provavelmente vem. Mas não contem com nada mais. Porque qualquer pessoa prudente, qualquer multinacional, qualquer empresa grande, vai rever seu plano de investimentos, vai deixar na gaveta por mais algum tempo os seus projetos novos. Porque está vendo o que é o novo governo. Está vendo que é a Dilma de volta. E eles sabem fazer conta. Então nós não vamos aliviar os tucaninhos de mercado sonsos, cínicos, como João Moedo e companhia, que agora fazem um discursinho assim. Teto de gastos é uma estupidez, a Previdência não é deficitária, as privatizações estão suspensas. Estas são algumas das ideias defendidas pelo governo Lula, que deixarão o Brasil mais pobre, endividado e desigual. Ainda há tempo de revê-las. Olha, primeiro, João Moedo, você fez o L. E a turma do PT sempre pensou assim. E não escondeu isso durante a campanha. E você fez o L. Em segundo lugar, ainda há tempo de revê-las, mostra que você é um otimista incorrigível, para dizer o mínimo. E não é verdade, você é um sonso, cínico, oportunista, que quer se apresentar como alguém que vai fazer oposição ao PT porque se decepcionou que o PT não seguiu o bom senso e as suas recomendações. Sendo que qualquer pessoa sensata sabe que esperar do Haddad e do Lula e do Dirceu e da Gleisi Hoffmann que eles vão ouvir nossos argumentos e sensibilizar com eles e agora, sim, é verdade, João Moedo, você está certo, vamos aqui colocar então o Armínio Fraga, o Henrique Meirelles e você no comando da economia. Isso é uma piada de mau gosto. Então, você mostra apenas ser, na melhor das hipóteses, um grande boboca, e a gente pensa como é que um boboca ficou multimilionário assim. Então é mais provável que você seja apenas um oportunista, cínico, desprovido de caráter, né? E eu lamento muitíssimo ter um dia colaborado com você no seu projeto. Agora, eu não vou jogar no mesmo saco podre todos os tucanos. E quando eu falar de censura e tudo, eu vou mostrar isso. Eu sou uma pessoa que sigo princípios. Se tem ali um esquerdista que fala, olha, eu sou a favor da liberdade de expressão, você está defendendo uma ditadura, eu vou virar e falar, concordo com esse cara tem meu respeito. Mas ele é de esquerda, ele pensa que o Estado tem que fazer justiça social, tudo. Eu acho que ele está errado nisso, vamos conversar. Mas no pilar básico, ele está alinhado à defesa de liberdade de opinião. Então nós vamos trocar opiniões. Então, para mim, tem alguns pontos essenciais, inegociáveis, que eu olho e que eu foco em princípios. Eu não sou tribal. Eu não olho e falo, todo bolsonarista é do bem. Tem um bando de bolsonarista idiota aí, que nem é de direita, que chegou na direita, que é antipetista, ponto. Ele não é tão idiota a ponto de ser um petista. Mas tem um monte de gente que se diz bolsonarista e que não presta muito, ou não entende muitas coisas. Eu não sou tribal. Então, eu vou sempre dizer aqui que o PSDB é um partido de frouxos, de esquerdistas e que, via de regra, fazem ali o teatro das tesouras, né? O destino de todo tucano é descer do muro do lado esquerdo caindo no colo de um petista. Mas é o destino de quase todo tucano. De vez em quando aparece um ou outro decente. E é o caso do Carlos Sampaio.
Ele disse isso. Eu vi nos comentários dessa mensagem alguns bolsonaristas dizendo assim: mas você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele não é o Amoedo. Temos que respeitar e ser coerentes e não faltar com a verdade. Ele foi uma voz firme contra o petismo durante a campanha. Ele me mandou mensagem essa semana, inclusive, mostrando: vou ser oposição ferrenha ao PT na política e no meio jurídico. Ele está entrando, ele provocou agora a PGR em relação a esse Ministério da Verdade que a AGU do Lula quer criar. Então, o Carlos Sampaio tem o meu respeito. Tem o meu respeito. Ele avisou sim, ele não foi o João Amoedo. Ele não fez o L. O João Amoedo, que era do Partido Novo, é muito mais tucano do que o tucano Carlos Sampaio, que é uma ovelha desgarrada dentro do PSDB. E nós temos que olhar caso a caso e sermos, acima de tudo, justos com os indivíduos. A Flávia Ferronato resumiu muito bem, né? A turma plantou Lula, achando que ia colher chuchu, e está assustada com o tamanho do nabo que nasceu, né? É um ótimo resumo, né? A turma fez o L para tirar o B e agora vai tomar no C. É ou não é? A picanha não chegou ainda, né? Mas calma aqui, para a companheirada, chegou e com tudo, né? E para os mais altos escalões, até Romenê Conti chega junto com a picanha, né? Nós pretendemos acabar com o saque aniversário do FGTS, disse o Luiz Marinho, ministro do Trabalho. Faz o L aí, trabalhador. Faz o L e vê que maravilha, quem é que realmente foca no direito dos trabalhadores. FGTS é confisco. Confisco. A remuneração do FGTS, historicamente, fica abaixo da inflação. Se o dinheiro é do trabalhador, dá para o trabalhador. Deixa ele escolher o que fazer com isso. O governo Bolsonaro começou a ir nessa direção. O Partido dos Trabalhadores quer sempre ferrar com o trabalhador, porque é um partido, na verdade, dos sindicalistas. E agora pegou tão mal essa declaração que o ministro do Trabalho já está meio que dizendo que era uma brincadeira. Porque as piadas do PT são sempre assim, né? Não tem a menor graça para o povo que paga a conta. Quando eles veem que foi longe demais, eles recuam de forma tática. Sempre tática. O PT, a essência do PT é roubar, enganar, expandir os tentáculos e controlar tudo. Essa é a essência. É o DNA totalitário do partido, né? Então, quando eles fazem recuos dessa natureza, era uma piada. É tática. Tática. Porque jogou, se colar, colou, viu a repercussão, finge que estava brincando e quando der, volta com a história novamente. Olha lá. O COAF não deveria ficar sob as ordens de um político, disse o Fernando Haddad. E agora joga o COAF para baixo do Ministério da Fazenda para ficar debaixo de um político, o próprio Fernando Haddad. Quer dizer, isso é o PT, né? Já o ministro Paulo Guedes tentou jogar para o Banco Central e jogou. Primeiro para o Ministério da Justiça, né? Deu maior barulheira na época. A ideia era despolitizar o COAF para não acontecer aquilo que nos Estados Unidos chama-se Fishing Expedition. O que é o Fishing Expedition? É quando você... Como é que funciona a justiça, gente? Apareceu um indício de mal feito, desvio, uma denúncia, um negócio que pipocou. O Ministério Público vai lá e provoca. Pede para abrir um inquérito. Tá? O que é o Fishing Expedition? O Fernando Haddad vira e fala assim: não gosto do Rodrigo Constantino. COAF, faz uma varredura total e vê se acha alguma discrepância, alguma coisa nas movimentações do Constantino suspeitas. Não vão encontrar, by the way. Mas isso é coisa de republiqueta, não é coisa de república. Quando você usa o aparato estatal para ir atrás, sem nenhum indício, de indivíduos, isso é persecutório. Isso é Stasi. Isso é coisa de ditadura. Entendeu? Então, o governo Bolsonaro, malvadão, ameaça a democracia, tentou blindar o COAF. O governo do PT, que veio para salvar a democracia, vai usar o COAF para perseguir desafetos. Faz o L aí, malandro. Aliás, colocaram
Fazenda, no comando da economia, é um sujeito que não entende a diferença entre Comissão de Valores Mobiliários, o xerife dos mercados financeiros, com o Conselho Monetário Nacional. Quer dizer, como disse o Carlos Bolsonaro, né? Bom, confundem PCC com outras siglas. O que a gente pode esperar dessa turma? Agora, veja, o Haddad assume, monta uma equipe de M, fala um monte de coisa desastrosa e o mercado acusa o golpe. As empresas brasileiras com ação negociada em bolsa, capital aberto, derretem. Perde de 300 a 500 bilhões de reais na primeira semana de petismo. E o que faz o Haddad? O que todo petista sempre fez. Como a culpa é sempre do petista, ele pode jogar em quem ele quiser. A culpa é dele mesmo. Então, o Haddad fez isso. Está caindo a ficha do mercado em relação às medidas do Bolsonaro. Quer dizer, vai ser cara de pau assim lá em Cuba. Olha o nível de negacionismo do cara. O mercado olha e fala, você é ruim. Pum, acusa o golpe. Ele olha e fala, tá vendo? Eles gostam tanto de mim que eles estão assustados com o que o Bolsonaro deixou para mim. Quer dizer, Agora, make no mistake, vai ser assim pelos próximos, isola 4 anos. Espero que muito menos. O Congresso tem que agir, né? Senão, já sabe, Venezuela tá logo ali. Agora, calma, porque os nossos liberais, e eu tenho que rir quando um moleque desses se diz um liberal, né? Os nossos liberais estão um pouco preocupados, mas eles querem dar tempo, eles querem dar o benefício da dúvida. Eles ainda não sabem se vai ser uma catástrofe ou não. E eles estão aproveitando o momento para celebrar e festejar todas as outras grandes maravilhas que qualquer pessoa sensata não sabe onde estão. Mas eles, da visão estética de mundo, sabem. Estou falando do Joel Pinheiro, né? Se fará mesmo um bom trabalho. Falavam isso do Hugo Chávez lá atrás. Né? E eu ficava falando, a Venezuela vai ser destruída, a Venezuela vai ser destruída. Eu não era profeta, eu só estava vendo o que o Chávez estava falando e fazendo. Mas como símbolo, como retomada dos valores de um Brasil possível, foi muito bonito. Quer dizer, olha a visão estética de um pateta, né? De um café com leite, de um boboca. Né? O Joel Pinheiro é um boboca, é um café com leite, é um nada, né? Ele está contente por ver essa imagem. Esse é o Brasil possível. Quer dizer, é a visão estética de mundo, né? Ai, a fala, botou um índiozinho ali fake do lado, o outro índio tá preso, apanhando, torturado, quase morreu. A gente vai falar disso depois. Mas tem um índiozinho do lado do Lula. Olha, que maravilha a esquerda. Quer dizer, é uma coisa ridícula. Esquerdismo é uma doença mental. É uma doença mental, como diria o psiquiatra Larry Roster, né? The Liberal Mind, o livro. Porque é impressionante. Essa gente é patética. O cara não tá nem aí para resultado concreto, para nada. Ele quer uma visão, ele quer, né? A música Imagine do John Lennon leva a orgasmos múltiplos de um cara desse. Né? Imagine all the people living. Aí o cara chora, né? Quer dizer, ai meu Deus, que coisa deprimente. Eu tenho asco. Eu tenho asco de gente assim, com toda sinceridade. Eu tenho. Fazer o quê? Me dá nhaca. O Lauro Jardim está avisando, né? O mercado está desesperado e pessimista. Não me diga, né? Como disse o Mário Frias. Não me diga. Então o mercado está pessimista e desesperado. Faz o L, companheiro. Vocês não sabiam que ia ser assim? Vocês achavam que ia ser o Meirelles com o Armínio Fraga? Com base em quê? Não, sério, baseado em quê? Só se for baseado na boca. Né? Com os neurônios destruídos. Claro, existem muitos oportunistas também, caras de pau, canalhas, pulhas, como esse sujeito aqui, né? Esse vagabundo do Mamãe Chorei, né? Aquele que vai para a Ucrânia para pegar mulher pobre, né? O cara que tem esse nível de
psicopatia. Tá preocupado? Tô preocupado. Tá preocupado com a Haddad, mamãe chorei? Tá preocupado? Então vai ver se a gente tá na esquina, Cafajeste. Porque, veja, não vai colar. Vocês do MBL não vão conseguir enganar mais ninguém. Vocês estão lá no TikTok tentando enganar garoto de 15 anos. Mas vocês não vão enganar ninguém. Ninguém. Vocês não são de direita, vocês não são liberais e vocês tampouco são antipetistas. Vocês são petistas que se juntam a petistas para pedir impeachment do Paulo Guedes. É isso que vocês são. Então, vocês não terão sossego. Não há mais espaço de oposição ao PT para vocês. Porque a gente já sabe que vocês são o PT disfarçado. Entende? Né? O pessoal do MBL que fez tudo para eleger o ladrão agora finge que é oposição, querendo a audiência da direita. Não siga nem compartilhe essa gente. Concordo com o canal Patriota. Né? E o Mário Sabino? O Brasil oficializa hoje um retrocesso de 20 anos. Teremos o mesmo presidente de 2 décadas atrás. É a farsa que se repete como história. Esperemos nada. É o melhor que pode acontecer. Mas você foi isentão, Mário Sabino. Eu lembro. O seu sócio, Diogo Mainardi, pior ainda. Esse foi pior ainda. Esse foi antibolsonarista histérico. Vocês têm culpa no cartório. Vocês têm responsabilidade direta pelo que está acontecendo no Brasil hoje. Todos vocês que foram indiferentes ao Paulo Guedes ou ao Haddad, ao Bolsonaro ou ao Lula. E agora é isso, né? No governo Bolsonaro tínhamos gestores eficientes técnicos no comando das estatais e dos ministérios. E agora temos o Jean Paul Prates, que tem várias empresas no setor de petróleo. Que novidade. O partido do Petrolão vai cuidar da Petrobras. A Helena Landau, a musa da privatização que se diz liberal, fez o L. Ela prefere o Petrolão ao Paulo Guedes e o Bolsonaro, que queriam privatizar a Petrobras. A Miriam Leitão, a comunista do Globo, Miriam Leitão, está assustada, dizendo que a tese do Lupe para a Previdência é obsoleta, equivocada e perigosa. Ministro ressuscita a tese discutida no passado de que não há déficit na Previdência. Tá preocupada, comuna? Vai ver se a gente está na esquina. Tucanopetista. Quando foi que algum membro do alto escalão do PT ou da esquerda, próximo ao PT, defendeu algo parecido com a visão liberal do Paulo Guedes para a Previdência? Quando foi? O PT votou a favor da reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Não foi mérito do Rodrigo Maia, aquele sabotador, não. O PT votou a favor? Por acaso? A reforma do governo Bolsonaro economizou R$1 trilhão dos cofres públicos por uma década. E agora vem um ministro do Lula com a tese de que não há déficit na Previdência. Sendo que o Brasil é um país jovem, na média, que tem um gasto de aposentadoria que é o dobro, já em relação ao PIB, de países idosos, como o Japão ou europeus. E é uma bola de neve crescente. Setor público tem menos de 2 milhões de aposentados e um rombo de mais de 40 bilhões, 50 bilhões de reais. Que são os nababos, né? Os marajás. Então, meu chapa, nunca foi diferente a visão do PT para a Previdência. Você fez o L e achou que eles iam seguir na toada do Paulo Guedes? Demonizavam? Vocês são uns palhaços. A verdade é essa. Vocês todos, meus pares da velha imprensa, são uns palhaços.
Por falar nisso, olha uma das palhacinhas mor, a datilógrafa Vera Magalhães. Aliás, ela pediu minha cabeça tantas vezes pro Tutinha. Ô, governador Tarcísio, você vai continuar financiando por meio da Fundação Padre Anchieta o salário dessa militante petista? Sério? Você vai continuar financiando a Verinha Magalhães? Ou vai colocá-la no olho da rua? Nós vamos cobrar isso de você, Tarcísio. Ok? Os operadores de mercado parecem tomados da mesma cegueira de quem está diante dos quartéis. Só isso explica se desesperarem com qualquer discurso. Olha, o sujeito ganha milhões por ano, trabalha sob o ambiente mais estressante que eu conheço, que é o mercado financeiro, um monte de gente preparada, fazendo fluxo de caixa, análise, call com analista, call com consultor, e eles nem sabiam que bastava perguntar para Verinha Magalhães, datilógrafa, tenho que comprar ou vender? E ela que sabe a resposta. Porque cá entre nós, eu não conheço figura mais patética, também é verdade, mas com mais empáfia, arrogância do que a Vera Magalhães. Ela me remete àquela rainha de copas, que fica pedindo a cabeça de todo mundo. Tit for tat. Tarcísio, tá esperando o quê? Para colocar alguém decente no comando da Roda Viva. Então, meus caros, é impressionante o grau de arrogância dessa pessoa. É impressionante. Bom, vocês estão vendo o que está acontecendo com o Brasil. Vocês estão vendo as vantagens, agora mais evidentes ainda, de eu estar nos Estados Unidos, ser residente, né? Ter dupla cidadania. Não aceitem o discurso de que o patriota tem que estar no Brasil, em frente ao quartel. Tem várias formas de você demonstrar seu patriotismo, seu amor pelo Brasil. Eu acho que eu estou acima de qualquer suspeita, né? E o risco que eu corro fazendo isso, e está aí o resultado. A tentativa de me destruírem, de me asfixiarem financeiramente. Então, se você quer ter um plano B, pensar em imigrar com a sua família ou expandir o negócio para os Estados Unidos, ninguém pode te julgar, muito menos te condenar. Então, se você precisa de ajuda nessa área, conte com o escritório DM Visa Law. A doutora Ingrid tem 27 anos de experiência com esse escritório. Ela é brasileira, mora há mais de 50 anos nos Estados Unidos, conhece bastante as leis de ambos os países e certamente vai poder ajudá-lo nessa mudança. Não esqueça de dizer, doutora Ingrid, que chegou até ela por meio da minha live. Até porque, meus caros, está perigando muito do Brasil virar Venezuela e rápido. A gente falava isso e a turma tucanopetista da imprensa, a Verinha, a Miriam, o Piperno e companhia, davam aquele risinho de deboche. Ai, paranoico. Ai, teoria da conspiração. Agora, está muito claro que é o que o PT pretende. E sempre esteve claro. Eles são ou muito alienados ou dissimulados, que é mais provável. E eles estão conseguindo. Essa é a má notícia. Eles estão conseguindo levar a um estado de exceção no Brasil tão rapidamente, sem muita reação, que é assustador o programa. Assustador. O Brasil pode sim virar uma Venezuela rápido. Então, nós temos que falar disso. Os socialistas são pragmáticos no sentido de que eles olham os meios que eles possuem para levar até o fim que eles almejam, que é sempre uma ditadura. Hoje, eles têm esses meios de repressão. Foi o que o próprio Olavo de Carvalho alertou. Esses meios de repressão, esse aparato repressivo, foi criado para impedir Bolsonaro de governar. Agora que tem um governo deles, se junta a ditadura de toga do Poder Judiciário com o Poder Executivo e dobra o vetor resultante na direção da ditadura. Então, meus caros, a situação é periclitante, é tensa, é grave.
Não se engane. Nós temos que ser realistas. Tem 28 anos que lá na Venezuela a turma está esperando os próximos 4 anos para tirar a turma chavista. Não. Olha, eu vou te falar. O sujeito que mais me irrita hoje é aquele que vem com cara de estadista, tipo Rodrigo Pacheco, ou alguns comentaristas. Não, perdeu nas urnas e agora tem que fazer oposição construtiva, elogiar o que for acerto e daqui a 4 anos disputar a eleição. Como se o PT não fosse o PT, como se o Alexandre de Moraes não fosse o Alexandre de Moraes, como se o TSE não tivesse transformado no que se transformou, como se a eletrônica do Brasil não fosse suspeita e como se eles não fossem perseguir e expurgar toda a oposição de direita. Então, meus caros, menos ingenuidade. Menos ingenuidade. Se você sequer sabe que está numa guerra, você já perdeu ela. Eles não escondem. Eles não escondem o objetivo. Tá? Não sejam bobos. Não quer dizer que eles vão conseguir. Eu mesmo reservo uma probabilidade para que o sistema consiga eventualmente frear se achar que o Lula e o Dirceu foram longe demais. Porque o Alexandre de Moraes não é petista. O Alckmin está ali não é por acaso. Então, o sistema que tentou a todo custo produzir uma terceira via e não conseguiu, teve que ir de ladrão mesmo. Não tem ladrão nosso, vai de ladrão petista mesmo. E vamos tentar colocar algum cabresto pro ladrão que quer subir a rampa para voltar à cena do crime. Mas como diria Geraldo Alckmin, eu não chamo Lula de ladrão. Eu não chamo. Flávio Dino diz que é crime. Eu cito Alckmin. É o que eu faço. Ou Simone Tebet, ou Barroso, ou Fernando Henrique Cardoso. Tantos, né? Eu cito os tucanos, abre aspas, Lula é ladrão, fecha aspas. Pois bem, Venezuela, né? Argentina, Honduras, todo mundo está cobrando a fatura, porque isso é internacional. Lula representa ali muitos interesses, os globalistas, por isso que o Macron está tão... porque o Lula já está rifando a Amazônia e a Marina Silva está lá para isso, para abrir torneiras, botar uns milhões da Noruega, que ficou rica com petróleo, e da Alemanha, que explora até carvão hoje em dia, para proteger a nossa floresta em nome da energia limpa do Brasil, que tem a matriz mais limpa do mundo energética. Coisas estranhas acontecem, né? Então, vai irrigar as ONGs para servir aos interesses globalistas, dos ruralistas franceses, que não querem o agronegócio explorando muito mais terra no Brasil, porque olha o estrago que eles fazem ali, 1 bilhão de bocas no mundo, com 14%. Não, com 14% é o que os índios têm, com 20 e poucos por cento do terreno. E claro, tem que mandar dinheiro para Cuba também. Então, mesmo sem um acordo de Cuba com a OPAS, o governo já quer recriar o Mais Médicos, aquele engodo que trazia escravos sem capacidade de atender pacientes, porque não são médicos. Não são médicos. Nenhum demérito é enfermeiro, uma profissão muito importante. Mas um enfermeiro treinado na enfermaria não é exatamente um médico capacitado para medicina. Os cubanos não passam no Revalida. Isso virou o produto de exportação da ditadura cubana. Todo mundo acredita no mito da medicina cubana, que não passa de um mito, um engodo. E o Fidel Castro, e agora os seus herdeiros políticos, exportam escravos, cobram caro, como se fossem médicos, e 80% disso vai para os cofres da ditadura. E se o, abre aspas, médico
se assanhar muito, se engraçar e quiser ficar no país mais livre, a família toda é refém lá em Cuba. Ou o Tasso Genro está aqui para mandar de volta cubanos para as garras da ditadura. Vocês lembram dos boxeadores? E passamos de 30 mil pessoas ao vivo aqui e acharam que iam me calar. É ou não é? O anúncio da minha morte política foi muito precoce, como diria Mark Twain. Oi, Guga. Tô com o mesmo engajamento que você no Twitter agora. Agora, como é que tá na tua pele? Escrever e quase engajar, né? Porque só o público que tem VPN ou que está no exterior, que, no meu caso agora. E para seguir com esse projeto comunista, precisa o quê? Desarmar a população. Vocês acham que o Chaves ia se dar bem no Texas? Acho que não, né? Então não é por acaso que o Lula já começou revogando o decreto de armas e quer desarmar toda a população de bem. Ele não quer desarmar a turma que usa CPX no boné. Né? Essa turma faz a segurança dele. Tanto é que ele pode subir morro dominado pelo Comando Vermelho sem polícia, sem colete, à prova de bala, coisas que ele precisa para andar na rua, perto do povo. Então, a situação do Brasil agora é essa. Quem for pego com arma na rua e não for ladrão, vai ser preso. Se for ladrão, tá tudo tranquilo. Tem uma audiência de custódia, rapidinho você tá liberado. Meus caros, repito, quem sou eu, que vou fazer agora em abril 8 anos nos Estados Unidos, e graças a isso hoje eu estou protegido dos tentáculos pegajosos alexandrinos. Quem sou eu para te condenar se você quiser vir para os Estados Unidos? Seja como plano B, pelo menos comprar já um imóvel, como investimento, como segunda casa. Olha a Venezuela. Weston, o apelido era Westonzuela. Tá virando Westonzil. Não é por acaso. A gente sempre sabe aqui na Flórida qual é o país latino-americano que está flertando com o comunismo. É aquele que está atraindo o maior fluxo de imigrantes. Já foi a Argentina, Venezuela, Brasil, agora. Se vocês quiserem comprar um apartamento, uma casa, não só na Flórida, Estados Unidos todo, fala com a Cíntia Torman e a Flávia Caltabiano, são as realtors, são as corretoras de imóvel, com muitos anos de experiência, que trabalham na Compass, que é a empresa que mais cresce nesse setor, tem 1 década de existência, atendimento concierge, VIP, baita portfólio, vocês não vão se arrepender, coloco minha mão no fogo, tá? Pela dupla. Então, fale com a Flávia e com a Cíntia, o contato, o link para o site delas está aqui embaixo. E claro, eu estou pensando em fazer cada vez mais, gente, um one-stop shop. Como eu vim na Galega e fui aprendendo, apanhando, tentativa e erro, eu tenho muito a oferecer a quem quer vir. O caminho das pedras, para você não quebrar a cara, para você não perder tempo, não perder dinheiro, não ter que desfazer coisa que você fez que não precisava ter feito ou não devia ter feito. Então, eu estou querendo oferecer para vocês um one-stop shop. Quero imigrar para os Estados Unidos. Vem falar com Consta. Vocês confiam em mim, vocês sabem que eu sou um cara ético, eu vou buscar parceria com pessoas éticas. E via de regra, put your money where your mouth is. Eu recomendo aquilo que eu uso. Então, se você quer solução para câmbio, precisa fazer remessa de dinheiro, não fica na mão dos bancões, né? Vai ficar na mão do Itaú, que cobram os prédios jacaré e que oferece um atendimento de lixo para vocês. Eu sei, I've been there. Eu uso outro caminho. E eu quero oferecer para vocês hoje aqui o contato do Góes, CEO da Fair USA, uma corretora LLC estabelecida aqui nos Estados Unidos, que tem parceria com corretora no Brasil, que oferece taxas decentes, soluções de câmbio, consultoria em câmbio. Então, se você quer fazer sua remessa, entender quais são as soluções que você tem para mandar dinheiro para os Estados Unidos, não deixe de falar com o Góes, os contatos estão aqui no cartão
logo aqui embaixo no link você encontra também. Então, eu estou tentando oferecer para vocês o One Stop Shop. Precisa de um visto de imigração, usa um escritório sério com advogada. Precisa ver um imóvel, usa a turma que eu confio, coloco minha mão no fogo. Precisa fazer remessa, usa a solução de câmbio, que é a que eu uso como cliente, e por aí vai. Meus caros, muito falavam do Bolsonaro também do ponto de vista estético. E aqui a gente vai provar que eles são, além de tudo, hipócritas, canalhas. Porque mesmo aquele que adota a visão estética de mundo, como é que ele pode olhar para o Lula e se encantar? Como é que ele olha para postura? Ah, o Bolsonaro não tem liturgia do cargo. Como é que ele pode olhar para o casal Bolsonaro e Michele Bolsonaro e falar, nossa, agora houve um upgrade. Temos Lula que fala, cadê a mulher do grelo duro? Pelotas exporta gay, por aí vai, né? O Lula, esse tosco, esse bronco, ao lado da Janja, que dizem aí no Metrópolis, se eu não me engano, que já era amante dele, mas eu não quero nem entrar nisso. Não quero nem entrar nisso. Quero falar da questão estética. Como é que falam da liturgia do cargo de Bolsonaro e acham o máximo isso, né? Ou, bom, tem imagens dela que ela mesma publica nas redes sociais, né, na cozinha. Eu não vou nem trazer aqui. Fere a minha estética, né? E é desnecessário. Mas, se o assunto é moda, né? Elvis Presley não morreu, bem que disseram, né? Que o rei estava vivo. E incorporou-se na Janja. Então, assim, para a turma da visão estética de mundo, vai plantar batata, vai. Vai plantar batata, né? O amor venceu, né? É isso. Isso é liturgia do cargo, né? Isso é discrição, isso é respeito com a coisa pública. Agora, gente, não tá fácil para ninguém. O Alexandre de Moraes está tentando fazer eu me reinventar. Uma vez mais, eu já saí do mercado financeiro, virei jornalista. Eu já pensava até com o tempo em sair um pouco do dia a dia da política, ser bucha de canhão, que é cansativo, e virar mais uma espécie de professor, como era o professor Olavo de Carvalho. Ter um grupo de alunos fechado, né, que a gente toda semana se encontrasse virtualmente, falasse de livros, de coisas mais filosóficas. Eu acho que eu seria mais feliz. Ele quer que eu vá logo por esse caminho. Talvez eu vá. Entra lá na comunidade do Locals, para você ficar sempre atento. Estou pensando em criar um novo curso sobre como impedir que seu filho sofra doutrinação ideológica, um antídoto para os pais, porque santo de casa não faz milagre, uma ova. Aqui meu filho é pequeno ainda, mas minha filha, uma menina maravilhosa, com 21 anos de idade, estudiosa, está trabalhando, trabalhadora, refinada, menina, feminina. Protegi minha filha do feminismo, protegi minha filha do esquerdismo, né? Então, sim, a gente tem os instrumentos em casa para impedir isso. E tem que usá-los. Então, estou pensando em fazer esse curso. Mas por que eu fiz essa digressão toda? Porque às vezes as pessoas precisam se reinventar. E todo mundo sabe que a Rede Globo não existe mais como veículo de jornalismo. Vocês sabem disso, né? É qualquer outra coisa, menos jornalismo. É ou não é? Então eu fiquei até comovido. Falei assim, pô, não vou nem tirar sarro, né, dos caras, porque eu sei como é que é, né? A vida às vezes é difícil, o cara tem que se reinventar. E a Globo agora virou inspetora de imóveis. Eu vou até ver lá se a Cíntia e a Flávia contratam a Globo para fazer a inspeção nos imóveis que elas vendem ou compram. Porque a Globo mandou uma jornalista, entre aspas, né? Vamos rir da Natuza Neri, foi lá fazer uma inspeção no imóvel. Olha, aqui tá com infiltração, olha aqui a madeira soltou. Gente, para tudo. Isso é hilário. Isso é demais. A gente, assim, eu juro, eu fico pensando, cara, eu preciso denunciar o trabalho porco que a Globo faz contra o Brasil. Aí eles vão lá e fazem isso. Obrigado, Caio Parra. Valeu. Toda a ajuda está indo para os meus parceiros do 4x4 nesse momento. E se você não se inscreveu ainda, não é membro do 4x4, eu agradeço muito também se você se tornar membro
do 4x4. Nós temos o nosso aplicativo, nosso site, nós estamos protegidos de certas censuras, que nem o Brasil Paralelo. E já estamos de volta ao batente. Mas não fazendo inspeção de imóvel. Lacombe, o que você me diz sobre Alvorada, o Palácio da Alvorada? Constantino, estou aqui diretamente da sala de jantar e posso ver que o rodapé está muito gasto. What the fuck? Eu não posso com a Rede Globo, gente. O que é esse veículo vermelho? Eu tô que nem um camarão agora. Tô que nem um camarão. Isso. Cara, o site Metrópole foi tirar sarro. É inacreditável. O grau de sabugice, o grau de vassalo. Essa turma que me chama de blogueiro bolsonarista. A turma da Globo. Rodrigo Constantino, blogueiro bolsonarista. Os caras que vão fazer inspeção de imóvel com a Janja. Para falar, realmente o Bolsonaro deixou num estado deplorável a casa. Cacilda! Como ajuda o canal? Entra no link aqui embaixo do Locals, rodrigoconstantino.locals.com. É a minha nova comunidade. Você pode contribuir financeiramente, totalmente blindado dos tentáculos alexandrinos, né? Então agradeço muito se você puder me ajudar por ali, porque minhas contas no Brasil estão congeladas, meus canais estão censurados e desmonetizados, e ele está tentando ir atrás até do meu Patreon. Então me ajuda no Locals, toda ajuda é muito bem-vinda. Torne-se um membro regular, né? Ajuda mensal, que eu agradeço muito ali. A gente vai criar produtos exclusivos para os membros. Eu tô assim, estupefato com o que fez a Globo. Gente, todo ano, depois de 4 anos, a casa tem um desgaste e ocorrem mudanças e reformas. É de praxe, é a coisa mais normal do mundo, e a Globo conseguiu transformar isso em Bolsonaro não liga para coisa pública. Janja, o máximo, querida, fofa. Vai só colocar uma estrela vermelha no jardim, que nem a falecida esposa do Lula. Ai, meu Deus do céu. Isso já falei sobre. Eu fiquei até... Bom, o que esperar, né, da visão estética de mundo, da liturgia de cargo, de um sujeito que usou, já que eu falei da falecida esposa, o funeral da mulher para palanque político. Óbvio que ele o do Pelé para a mesma coisa, né? Na Vila Belmiro, o Lula diz que todos os brasileiros devem a Pelé. E olha, você lê a reportagem, entre aspas, da Folha, e você não encontra em nenhum momento que o Lula é por uma multidão lá na Vila. O penúltimo parágrafo, se eu não me engano, ainda diz que ele foi aplaudido na hora de ir embora. Quer dizer, ainda mentem. Escondem o essencial da notícia. Lula foi recebido por uma salva de vaias, não de palmas. Temos os vídeos. É impressionante. Agora, o que dizer, né, de um cara que faz politicagem com o enterro do rei, do ídolo do futebol? Quer dizer, é impressionante, é asqueroso. É asqueroso, não há o mínimo de compostura, de liturgia do cargo, de discrição. Eu preciso explorar politicamente tudo. É abjeto. Mas o vassalo mor, o cachorrinho do Lula, ele que tem o livro O País dos Petralhas, por onde anda aquele autor? Alguém viu por aí? Porque alguém muito parecido com ele hoje se transformou num blogueiro petista. O que é Reinaldo Azevedo hoje? Um blogueiro petista, né? Então, o blogueirinho petista está chamando de má fé da imprensa, não dá tempo ao Lula, com uma marcação implacável, sendo que eu acabei de mostrar que a Rede Globo, o maior grupo de comunicação do Brasil, virou inspetor de imóveis só para ajudar o Lula. Quer dizer, além de tudo, é cínico, né? Dizendo que foram tolerantes com um fascista, sendo que nunca na história desse país a imprensa bateu tanto num presidente como bateu em Bolsonaro. E chamando Lula de democrata, sendo que Lula é um bajulador de todas as piores ditaduras do planeta. Quer dizer, é um cara de pau esse Reinaldo Azevedo. Sujeitinho baixo, sujeitinho vil, mentiroso, trotskista. Uma vez trotskista, sempre trotskista. Não posta esse comentário, não, gente.
Não precisa. Por onde anda esse Reinaldo Azevedo? Esse. Stedley, o maior pelego do Brasil, e Lula, o Mussolini de São Bernardo, querem golpear a democracia. Por onde anda esse jornalista? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas parece que um irmão gêmeo é um blogueirinho petista querendo Mussolini de Taubaté, instaurando uma ditadura fascista de vez no país. Governo Lula tem ministros como Arielle Franco, cujo mérito é ter sido casada com uma vereadora assassinada. Silvio Almeida, que eu não sei quem é, e Flávio Dino, que é comunista. E já tomou medidas para desarmar o país. Os decretos do Bolsonaro, sim, eram de interesses da milícia. Quer dizer, o canal The Investor diz, com muito sarcasmo, com dificuldade para adquirir armas registradas e sem acesso aos clubes de tiros, a milícia e o crime organizado ficarão totalmente desmobilizados. Um verdadeiro tiro de morte do governo na ladroagem. Até porque, como vocês sabem, eu já falei, todo verdadeiro fascistoide quer desarmar o povo. Bolsonaro queria dar mais e mais liberdade para o povo se armar e repetia, povo armado jamais será escravizado. Vamos ver um videozinho de para que serve uma arma, né? Porque não serve só para os bandidos. Esses não têm CAC. Esses não fazem clube de tiro. Esses não compram arma legalizada. Mas quem se defende deles, sim. Coisa linda de ver, né? Coisa linda de ver. Se o marido não tivesse uma arma e não tivesse reagido, talvez a sua esposa estivesse morta hoje. Mais uma para as estatísticas da guerra civil velada que temos no Brasil e que não desperta preocupação ou revolta ou indignação na esquerda nem no STF. Eles estão mais preocupados com a letalidade policial, né? Então tá aí. Quem é fascista na prática? E, claro, vamos falar de corrupção, né? Vamos falar de corrupção. A Transparência Internacional criticou o novo ministro da Integração, porque foi condenado por desvio de recurso público. Gente, pelo amor de Deus, não se peguem a detalhes. Coisa boba, pequeno burguesa. Então agora você vai exigir ficha limpa de ministros? Do Lula! Qual é a coerência? Porra! O Lula tem um ministério todo enclacrado com a justiça. E a turma tá preocupada? Ele é o Lula! Cacete! For Christ's sake. Né? Esse era o ministério do Bolsonaro. Esse é o ministério do Lula. Tudo coerente. Bolsonaro era aquele cara do baixo clero que ficou décadas no Congresso sem nenhum escândalo de corrupção e rejeitando o dinheiro de empreiteira, de empresa suspeita. E Lula é o cara que comandou o mensalão, petrolão, foi julgado, condenado, várias instâncias, até chegar nos malabarismos supremos dos seus companheiros. Veja que até o Requião está denunciando, colocando a boca no trombone dos métodos petistas de governar. Dizendo que a Gleice Hoffmann ofereceu uma sinecura em Itaipu para ele ganhar sem fazer nada. Até ele está denunciando constrangido. Quando o Requião... Bom, aí tem, né, algum interesse. Mas Requião denunciando os métodos petistas. É como o PT sempre fez política. Quem é que vai poder se mostrar surpreso? Gente, eu fico impressionado com a turma que finge que o PT chegou agora no poder. Ninguém lembra o que o PT fez no verão passado? Ah, eu sei o que eles fizeram. Na campanha passada, que tem poucos meses, demonizaram o orçamento secreto. Vocês lembram disso?
era pior do que o Mensalão e o Petrolão, né? Só que 6 ministros do Lula indicaram mais de 300 milhões de reais do orçamento secreto. Hipocrisia a gente vê em todo lugar deste governo. Mas calma. Calma que a neta do terrorista Carlos Marighella, esse que vira filme como herói de petista, como o Wagner Moura, que precisa de recurso público, senão não tem audiência, não tem dinheiro. A neta do Marighella ganhou uma secretaria no governo, a Funarte. Você tinha raiva do Capitão Cultura, do Porciúncula, do Mário Frias. E você quer agora a máfia do Dendê e a neta de um terrorista, cujo grande atributo é ser neta de um terrorista. Ninguém sabe nada dessa pessoa. Só tem o sobrenome. Ganha uma secretaria. Isso é o PT. Os que chamam de terrorista os outros. Aqueles que estão na frente do quartel, estavam na frente do quartel pedindo respeito à Constituição. Gente, entre as denúncias, eu vou chegar lá, a mais cômica é que eu sou acusado de atentar contra o Estado de Direito. Eu, que venho denunciando esse Supremo aí, por rasgar a Constituição. É uma coisa impressionante. Pelo menos o comandante da Marinha não foi a troca de chefia. Pelo menos um mais decente nas Forças Armadas, no comando, né? Porque eu sei que as bases das Forças Armadas estão com a gente. Mas no comando tem um bando de melancia, né? Pelo menos o da Marinha foi cabra macho, coerente, né? E depois ele foi num almoço com roupa de civil para não ficar tão chato. Mas ainda vou guardar com orgulho aqui a minha medalha Tamandaré. Não vou precisar derreter e fazer latão, porque talvez se fosse do Exército a honraria, eu tivesse que jogar fora. Mas eles estão com um papo de que Bolsonaro era miliciano, Bolsonaro é miliciano, Bolsonaro é miliciano. Quanto tempo eles investiram nessa narrativa? Aí vem a ministra do Lula e tem vínculo político com a família do miliciano. Aliás, ministra do Turismo, com a experiência incrível de ser mulher de um político da Baixada Fluminense, lá em Belfor Roxo, que a gente sabe que é um polo turístico dos mais importantes do Brasil. Né? Por onde anda o Freixo? Por onde anda o Freixo? O miliciano ligado à ministra do Lula foi citado no relatório da CPI dele. Mas ele tá pianinho, gente. Ele tá pianinho. Os articuladores de Lula entraram em campo para defender a ministra. O Freixo acatou, como bom cachorrinho que é, já do PT, né? A irmã da ministra do Turismo ganhou carro em troca de contrato, diz o Ministério Público. Meu Deus, não para. Ficaram 4 anos chamando o Bolsonaro de miliciano. O bonde do miliciano que apoiou e estava do lado da ministra do Lula é responsável por mais de 100 mortes. E o Freixo está dizendo, ela que fale por ela. O Lula mandou ficar quietinho. Vassalos, capachos, milicianos. Pô, já não bastava o monopólio de todos os traficantes do país? Agora o PT quer o monopólio de todos os milicianos também? Gente, só existem 2 possibilidades para o sujeito ser um petista. E cada vez mais, uma delas vai se escasseando. Porque não dá para alegar a ignorância. Ou o sujeito é um perfeito imbecil ou é safado. Não existe petista limpo e inteligente, decente. Isso não existe. Então, um estudo recente revelou que 1 de cada 3 esquerdistas radicais é tão imbecil quanto os outros 2. Esse estudo é científico, by the way. Meus caros, vocês precisam colaborar com os veículos de comunicação corajosos, independentes, que dão voz a alguém como eu, ou como meu amigo Fiuza, censurado também. E é o caso da revista Oeste. Olha a capa dessa semana.
a mentira venceu. Eu escrevo toda sexta-feira na Oeste. Hoje saiu minha coluna sobre como nascem as ditaduras. E, spoiler, é com a complacência dos tucaninhos covardes, dos invejosos que querem destruir gente como eu, que falo a verdade, tenho coragem de denunciar o STF pela opressão que ele faz. Não sou vendido, não dependo de Rede Globo para ficar me adaptando ao que o chefe manda, e gero audiência e engajamento. Eles querem me destruir. Então eles se calam diante da ditadura ou aplaudem, e é assim que as ditaduras se instauram nos países, com o apoio de jornalistas globais e por aí vai. Da patota, do clubinho do selo azul. Vou colocar o promo code aqui em cima para você assinar com o meu desconto. Consta 20% de desconto na assinatura. Recado do mestre Augusto Nunes para vocês. Entre todos os jornais e revistas do país, a Oeste é a melhor. Tem a melhor equipe de jornalistas, publica os melhores textos, tem paixão pela verdade, amor aos fatos e respeito pelos leitores. A Oeste não aceita publicidade oficial. Ela precisa do seu apoio. Assine. Assinem a Revista Oeste, a melhor revista do Brasil. Bom, vamos lá. Deixa eu só ver aqui o recado da minha assessora. Consta na cadeia. Quer falar sobre isso? Vou falar. É a próxima pauta. É agora. Vamos lá, gente. A Revista Oeste deu essa notícia. E é uma revista séria e eu confio na Revista Oeste, então deve ser verdade. Moraes cancela passaportes e bloqueia contas de Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. Eu não posso entrar em muitos detalhes sobre isso, porque o inquérito corre em sigilo. E o Alexandre de Moraes não deixa sequer eu falar sobre a conclusão do inquérito, que é ridículo. Como eu sou jornalista e eu tenho o sigilo da fonte, ou isso ainda não existe, ou já não existe mais no Brasil, eu tive acesso a outras pessoas que passaram por coisas similares. E eu posso garantir a vocês que coisas do tipo: nossa liberdade se deve a homens fardados com armas, hoje é dia do veterano, vamos enaltecer as Forças Armadas. Isso vira prova de que você é alguém que está planejando uma insurreição no país. É nesse nível. Agora, vamos lá. Meu advogado me lembrou muito bem. Falou: Rodrigo, eu vi sua entrevista no Oeste Sem Filtro, estava lá com 100 mil pessoas ao vivo e tudo. Você foi muito bem e tudo, mas você esqueceu de uma coisa. Você foi um dos primeiros, aliás, foi o primeiro, junto com Flávio Gordon, Bernardo Kister, o primeiro a entrar numa corte internacional denunciando o inquérito das fake news. Lá atrás, em 2019. E é verdade. Eu assinei. Eu denunciei numa corte internacional o inquérito do fim do mundo. Lá no começo. Hoje, eu sou alvo desse inquérito. Hoje eu sou tratado como terrorista perigoso, criminoso, marginal, a ponto de pedirem cancelamento do meu passaporte. Não fazem isso nem com os traficantes do PCC, né? Eu sou perigoso, com base no inquérito que eu denunciei lá atrás. Que coincidência. Eles querem, de todo jeito, a extradição do Alan dos Santos, que está aqui do meu lado em Orlando. O Alan não parece muito preocupado, não. Ontem eu até conversei com ele, ele me mostrou a resposta pública que ele mandou. Eu nem vou trazer aqui porque é um tanto desbocada. Mas ele marcou o Flávio Dino e disse que o Flávio Dino está querendo outra coisa dele no fundo e que não vai ter, não. Nem se for para Orlando, para Disney. Não vai ter, não. Mas é isso, né? É isso, né? Moraes chegou a pedir a deportação e a inclusão dele na Interpol. A Interpol não
o fez. Porque a Interpol não considera crime de opinião um crime. Então vamos começar a explicar o óbvio. Aqui onde eu, graças a Deus e a minha decisão, estou como residente permanente, dupla cidadania, eu sou protegido por uma coisa chamada primeira emenda. Primeira emenda da Constituição, que tem quase 250 anos. E eles levam muito a sério isso aqui. E essa primeira emenda diz que não existe crime de opinião. E o que é o inquérito do Alexandre de Moraes? Criado de ofício, de maneira inconstitucional, ilegal, arbitrária. É um inquérito que criou o crime de opinião, sem qualquer provocação do Ministério Público, não precisa. O Xande vai lá e resolve. Você falou isso, não gostei. Pá! Está incluído no inquérito, eu mando a Polícia Federal fazer isso, intimar, cancelar passaporte, e a Polícia Federal acata. Triste isso, triste. Eu sei que muitos policiais federais são decentes e fazem isso de forma constrangida, até as oitivas. Eu sei. Mas já passou do momento em que as autoridades vão ter que dizer não. Falar, não, nós não vamos aceitar isso. É coisa de ditadura. A Gestapo não pode existir. Vamos lembrar do julgamento de Eichmann, Nuremberg, e a banalidade do mal de que falava Hannah Arendt. O burocrata que só seguia ordens, ele foi um nazista, porque o regime era nazista. Então, se você aceita, policial federal, intimar alguém como eu, cancelar meu passaporte, pelo terrível crime de, como jornalista, emitir a minha opinião de que o STF, sim, nessa configuração hoje, representa a maior ameaça às nossas liberdades, porque representa, e vai me tratar como alguém que é um perigo para a ordem pública, para as instituições, eu que quero salvar o STF, para que ele volte a ser um guardião da Constituição, quero impedi-lo de continuar rasgando a Constituição. Eu sou uma pessoa terrivelmente perigosa, um criminoso, e vocês vão aceitar esse jogo? Começou com o Alan dos Santos. Ah, mas ele é muito radical. Daniel Silveira. Putz, ele tem imunidade parlamentar. Não, mas ele gravou um vídeo muito pesado. Pô, mas vídeo não é flagrante. Tem que ter devido processo legal. E ele tem imunidade. Artigo 53. Não, dane-se, ele foi muito longe. Você cedeu. E eu? E o Paulo Figueiredo? E o Fiuza? E vai parar aí? Vocês acham mesmo? Que piada. Vai parar em mim? Não, não vai parar em mim. E eles querem destruir os veículos de comunicação que têm coragem e independência, porque foi o que a Venezuela fez. Tá? Então vamos ser direto aqui. Você que é policial federal e acata esse tipo de ordem é da Gestapo. Tá aceitando um papel de capanga. Como é que vai me tratar como um criminoso perigoso num inquérito ilegal pelo crime de opinião? E distorcendo a minha opinião, né? Porque tudo que eu faço é pregar respeito à Constituição. A menos que vocês considerem agora que o Ives Gandra Martins é o líder de uma célula terrorista perigosíssima. Porque ele tem uma interpretação sobre o artigo 142 da Constituição. Palhaçada, né? Vamos parar de palhaçada, né? E aí eu volto a mencionar meu artigo da Oeste de hoje. Como é que as ditaduras nascem? É com um bando de gente que se diz moderada nas redes sociais ou jornalistas, dizendo, não, é isso mesmo, tem que prender o Constantino, sim. Esses são os cúmplices da ditadura. É graças a vagabundos invejosos como esses, como Danilo Gentili, como a turminha do MBL, que as ditaduras se instauram nos países. É graças a Danilo Gentili, que é machão até a página 2. Na página 3 ele vira um vassalo cordeirinho do STF, incapaz de peitar o Alexandre de Moraes. Porque ele sabe até onde pode ir a crítica contra tudo e todos como um pseudo-anarquista iconoclasta. Eu sou machão, bato em todo mundo, no PT e no Bolsonaro.
mas não onde o calo aperta. Porque não passa de um covarde. Covarde oportunista. Ditaduras avançam graças a figuras pusilânimes, invejosas, como Danilo Gentili. Pedir a minha prisão? Qual é o crime, companheiro? Prisão com base em qual crime? E, by the way, qual inquérito? Qual o devido processo legal? Qual foi a provocação do Ministério Público? Ou agora vocês decretaram que o Alexandre de Moraes é mesmo o dono do Brasil. Só não venham dizer que são democratas e que estão salvando a democracia e as instituições. Percebe o absurdo da coisa? É como disse o advogado liberal Leonardo Correia. Calar e cortar a fonte de renda dos opositores, isso é uma conduta democrática onde? Isso é censura, tortura. Isso é comportamento similar ao da ditadura militar. Cadê a coerência da turma que condena um e não a outro? E se diz democrata? Gente, as punições já imputadas a mim, sem devido processo legal, sem denúncia do Ministério Público, sem acesso do meu advogado ao inquérito, as punições que eu já sofri são maiores do que as previstas pelos crimes que eu sou acusado de ter cometido. Vocês conseguem entender o absurdo disso? Se eu fosse, depois de um devido processo legal, que tem que partir do Ministério Público, não do Alexandre de Moraes, no inquérito ilegal, se eu fosse condenado, eu ia pagar multa, eu não ia ter minha conta bancária congelada, meu passaporte cancelado e uma censura prévia contra todas as redes sociais. Não é algo que eu disse que mandaram tirar. É o meu direito de dizer qualquer coisa para o público brasileiro. Censura. Não tem outro nome. Uma coisa é você virar e falar, aqui você disse isso, não pode. Outra coisa é, esse cara não pode mais se manifestar no Brasil, porque ele é perigoso. Detalhe, Lula, condenado, julgado em várias instâncias, preso, mantinha a conta de Twitter ativa. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, né? A gravidade do que eu estou trazendo. Quem não entendeu ainda que o Brasil já é uma ditadura é um bobão. Bobão. Porque isso não acontece em país normal, democrático. Eu não consigo explicar. Minha coluna na Gazeta do Povo essa semana foi Missão Impossível. Nem o Ethan Hunt, personagem do Tom Cruise, conseguiria isso. Explicar para o americano o que está acontecendo comigo no Brasil. O Elon Musk está de olho. Ele respondeu a um tweet do Hélio Beltrão, mostrando o que está acontecendo no Brasil, questionando, temos escolha? São decisões judiciais. Ele tem um ponto. Só que talvez a escolha seja o Twitter comprar essa briga para valer e declarar que o Brasil já é como a China. Fecha o escritório no Brasil, manda quem tiver que mandar para os Estados Unidos e aceita que o Brasil hoje é uma ditadura. Vai ter um fator pedagógico que vai chamar a atenção do mundo, jogar os holofotes para a ditadura tirânica do Alexandre de Moraes do mundo inteiro. O New York Times não vai conseguir ignorar. Cabe ao Elon Musk fazer algo nessa linha. Falar, estou acatando a ordem porque estamos numa ditadura. E a ditadura está dizendo que um jornalista não pode mais ter uma conta ativa na minha rede. Pelo crime de opinião. Não é por acaso que o Elon Musk denunciou, né? Com os papéis do Twitter. Está fazendo um trabalho incrível pela liberdade no mundo. Por isso que ele é odiado pela esquerda autoritária. Os verdadeiros fascistas. Que o governo americano exigiu a suspensão de 250 mil contas, incluindo jornalistas e autoridades canadenses durante a pandemia. Isso é assustador. Assustador. Essa turma progressista, entre aspas, não tem nenhum apreço pela liberdade, pela diversidade, pelo debate. Eles são todos Stalins em potencial, um coraçãozinho vermelho
de Mao Tse Tung bate em cada corpício daqueles. Não é à toa que o Elon Musk resumiu muito bem. Hoje nós estamos numa interseção nefasta e surreal de 3 distopias. O Grande Irmão de George Orwell, de 1984, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e o Fahrenheit 451, que queima livros. A forma moderna de queimar livro é me impedir de ter um tweet ativo para o Brasil. Mas calma, que o Estadão está preocupado. O governo Lula cria órgão de desinformação, define o que é mentira e acende alerta contra a arbitrariedade. Não me diga, Estadão comunista, por onde é que vocês andavam quando vocês eram parte do consórcio para impedir o livre debate durante a pandemia? Hipócritas. Por onde é que vocês andavam, editorial do Estadão? Quando estava evidente que o Lula ia fazer isso e ele, aliás, não escondeu. Vamos ter que regular as redes sociais, a imprensa, ele disse. E vocês acataram. Não foi por falta de aviso. E chegamos nisso. Fiuza saiu em minha defesa, em defesa de um princípio. A censura ao Rodrigo Constantino é um escândalo. Rede bloqueada sem acesso ao processo. Não se trata de julgar o que ele disse, mas silenciar alguém sumariamente não é justiça, é violência. Todos que estão curtindo fustigar a tirania não serão esquecidos. E 3 dias depois, ele é o novo alvo da ditadura já existente no Brasil. O editorial da Gazeta do Povo hoje fala disso. A Gazeta tem lugar de fala, ao contrário do Estadão comunista. A Gazeta é coerente, tem seus valores e defende os seus valores. O PT cria seu Ministério da Verdade. Vamos brincar de empoderar figuras como Barroso, o Xande, o Lula, o Dino, para ter a voz final sobre o que é verdade ou mentira. Vamos brincar disso e ver onde vai acabar. As novas estruturas estatais poderão definir ao seu bel prazer o que é desinformação e discurso de ódio. Aliás, não previstos nos crimes brasileiros. Terão como lançar o peso do Estado contra qualquer um que desagradar o governo. Mas não é assim que toda ditadura nasce? Nunca é com a carranca feia do paredão. É com a imagem de libertador do Fidel Castro. Ou com a proteção à vida dos ditadores sanitários durante a pandemia. Queriam dizer que horas a gente podia ir no restaurante, que gôndola do supermercado podia ficar aberta, quantas máscaras você tem que usar por dia. E o Ocidente fracassou. Fracassou, nós aceitamos. Não podia mais ir rezar, não tinha mais liberdade de culto. Mas os políticos davam festas escondidas ou iam jantar. Gente, como eu disse, eu sou um cara calcado em princípios. Ah, fulano de tal é bolsonarista. Isso não me diz muito. Eu quero ver quem é, o que diz, o que pensa, o que fala. Ah, o sujeito é de esquerda. Isso me diz muito. Putz, o cara não entendeu nada. Mas vai que ele seja decente em uma outra coisa. É o caso do Glenn Greenwald. E o Glenn Greenwald, aqui nos Estados Unidos, em inglês, ele é muito melhor do que em português. Em português, acho que ele quer agradar demais o marido, né, o Davi Miranda, quando era do PSOL ali e tudo. Ele acende muitas velas para os esquerdistas. Aqui nos Estados Unidos ele desce a lenha no consórcio da mídia. Ele defende a liberdade de expressão. E no Brasil ele está começando a se irritar com a esquerda. É bom sinal. Ele comprou uma briga boa com o Brizola. Você não tem princípios. Defende o direito dos jornalistas só quando ajuda o seu lado. Essa falta de caráter é comum para alguém cuja única conquista na vida é ter o sobrenome certo. Ouch! Essa doeu. E é verdade, né? Como tem gente que sobrevive só pelo sobrenome. O Glenn está comprando a briga. Aqui também. Preciso chamar mais a atenção dele para o que está acontecendo no Brasil em relação aos jornalistas por meio do STF.
Eles adoram acusar os outros daquilo que eles são. Por exemplo, você conhece algum grupo hoje, algum movimento mais fascistoide do que os anõezinhos dorminhocos? Não existe. E é por isso que o Sleeping Giants vai lá falar que é uma vitória para a democracia calar um jornalista, abre aspas, extremista como eu. E ter o canal desmonetizado. Porque é o que eles fazem. Se juntam lá como chacais e hienas, ficam pressionando anunciantes para que não anunciem mais em veículos independentes como a Jovem Pan e por aí vai. Gazeta do Povo. São fascistas. E aí, se você reage minimamente na mesma moeda, como criaram uma conta lá para fazer isso com a esquerda, a conta caiu 5 vezes já no Twitter. Não pode. Ou se eu peço a cabeça da Vera Magalhães na TV Cultura, vão ficar horrorizados. Ai, fascista! A Vera ligou pro Tutinha pedindo a minha demissão. Eu sei, Vera, o que você fez no verão passado. Então, eles são os verdadeiros fascistoides. Olha o que esses Sleeping Giants faz. É um grupo criminoso, nefasto. O mestre Uso saiu também para me defender e não me defender, defender a liberdade. É isso que as pessoas precisam entender. Quem está me defendendo hoje não está me defendendo, não está concordando com o que eu falo, necessariamente. Está dizendo que eu tenho que ter o direito de falar. Óbvio. Nenhuma lei permite que Moraes faça o que fez comigo e com o Paulo Figueiredo. Nenhuma. A justiça brasileira, que sempre se mostra tão compreensiva com criminosos, não permite que se faça nada disso que fez comigo e com o Paulo com traficantes de droga ou salteadores de carga, por exemplo. Nós estamos sendo tratados como os terroristas mais perigosos do mundo hoje. Chacal, sendo que Chacal foi buscar refúgio em Cuba, porque era comunista. Assim como Cesare Battisti, no Brasil, do PT. E o ministro Barroso dizia que ele era inocente. Meu amigo Lacombe também, na coluna de hoje. Loucos no poder, né? Lacombe diz: os loucos de verdade não querem oposição. Decidiram que jamais serão desmascarados. Não aceitarão sua doença. Não se fecharão no hospício, como fez Simão Bacamarte no Alienista de Machado de Assis. São autoridades do abuso, do absurdo. São a ilegalidade e o veneno. E é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil. Gente, eu sou um cara que tomo cuidado com as palavras. Vocês não vão me ver usando por aí palavras de maneira muito elástica. Por exemplo, eu discutia com os meus amigos libertários quando eles falavam: se existe Estado, não há liberdade. Você está sob um Estado, você é um escravo. Aí eu falava: por coerência, você tem que dizer que varia só o grau, mas que um suíço hoje é escravo da mesma forma que um escravo da África que vinha acorrentado no navio para trabalhar numa plantation. Se a mesma palavra, se o mesmo conceito, escravo, serve para definir o suíço de hoje e o escravo africano na plantation, essa palavra não diz muita coisa. Ser humano também serve para ambos. A gente usa conceitos e definições para simplificar, para eliminar outras ideias e afunilar o conceito para aquilo que a gente quer destacar como diferente. Por isso que a gente fala que homem e mulher são diferentes. Senão, falava pessoas. É porque a gente entende, a gente que estudou biologia, que homem tem certas características e mulher outras. Então, os conceitos servem para diferenciar. Então, o escravo não é um suíço de hoje. Você não pode dizer que é um escravo da mesma forma que um africano. Então, eu estou dizendo isso e fiz essa pequena digressão e introdução para dizer o seguinte: eu tomo cuidado com as palavras. E o que eu vou dizer agora é forte. Hoje nós temos no Brasil a nossa Stasi, a polícia particular do regime totalitário comunista vigente na Alemanha Oriental, que servia para denunciar, investigar, sem nenhum sigilo, qualquer indivíduo. É uma Stasi. O que foi criado no Brasil hoje está
ganhando cada vez mais poder. O deputado Marcel Van Hatten, que é um liberal convicto e corajoso, não é bolsonarista. Tá aí, entendeu? Entendeu por que alguns bolsonaristas eu olho e falo, me parecem pessoas boçais. Aí eu olho o Marcel Van Hatten, que foi demonizado por muito bolsonarista, porque era do Partido Novo, e é um cara muito mais corajoso e fiel aos princípios da liberdade do que muito bolsonarista. Tá levantando a voz. Impossível aceitar que numa república a polícia possa ter acesso à privacidade de qualquer cidadão. Por 5 anos, pelo fato de ter tido contato fortuito com alguém investigado, entre aspas. Lembrando que investigado é ser alvo de um inquérito ilegal, inconstitucional e abusivo. Meus caros, isso é Stasi. Essa história de poder abrir o sigilo de qualquer um. Ninguém está livre. E aí tem alguns bobocas que dizem que quem não deve não teme. É não entender o que era a Stasi. A Paula Schmidt escreveu há umas semanas atrás uma coluna no Poder 360 muito importante sobre isso. Inclusive ela acha que muito jornalista está na mão desse sistema podre e deu uma guinada por conta de ameaça, daquela vaza-jato, que a turma teve acesso ali a mensagens trocadas de mais de 1 terabyte, envolvendo autoridades e jornalistas. Você pega coisa pessoal, íntima, você pega movimentações, você pega o cara falando da família, do amigo. Ninguém vive numa sociedade com 100% de transparência. Você quer ver a prova disso? Nós usamos roupa. Nós temos pudor, ao contrário dos naturebas e alguns índios. Quer ver outro exemplo? Nós defecamos fechados no banheiro. Pode ter um ou outro casal meio esquisitão que gosta de fazer isso em dupla e conversando. Eu acho muito estranho. Mas nós não fazemos que nem o meu cachorro diante da praça pública. Nós precisamos da privacidade. E a luta liberal foi proteger a privacidade do indivíduo contra a sanha do Big Brother, do Estado, do panótipo do Bentham. Então, sem essa de que quem não deve não teme, o Estado não tem direito de se inserir em todas as minhas mensagens trocadas com amigos, com grupos, com família, não tem esse direito. Isso é coisa de regime totalitário comunista. Eu não estou usando uma figura de linguagem para fazer meu ponto. Eu estou dizendo que já temos uma Stasi em curso no Brasil hoje. O Paulo Eduardo Martins, como o ministro Alexandre de Moraes mandou quebrar sigilo de alguns políticos e quem teve contato com eles, vários jornalistas vão ter seus sigilos quebrados. Viva a democracia. Né? Você tem curiosidade em ver o que a Verinha fala com todo mundo em privado? Você pode até ter, mas você não tem um direito a isso. Agora, a Stasi funciona só para um lado, né? Para perseguir o dissidente, o contra-revolucionário, o terrível criminoso que enaltecia as Forças Armadas. Até chegar nela também, né? Porque chega em todo mundo. Se o Alexandre de Moraes tiver esse poder, não tem ninguém a salvo. Ninguém. Aliás, quem ficava divulgando conversas de grupo fechado particular são os esquerdinhos. Eu fiz isso da Vera Magalhães, eu tinha grupo com ela, quando ela era da Jovem Pan. O filho do Noblar, que quer minha prisão, foi lá e mostrou conversas do grupo lá do Morning Show, porque é um vagabundo. É um vagabundo. Mais um que vive só do sobrenome do papai. Vou enviar o ofício ao presidente do STF, frisando que a Polícia Federal está à disposição para investigar episódios de agressão e ameaça a ministros. Extremistas antidemocráticos que perseguem magistrados nas ruas e aeroportos. Veja que o cuidado que eu tenho com as palavras, o Flávio Dino não tem. Ele chama de agressão e ataque uma hostilização em público às vezes, uma vaia. Bolsonaro já recebeu várias. Não houve polícia tratada como Gestapo, como guarda pessoal, para ir perseguir esses antidemocráticos. Então é sempre
um duplo padrão, é de um lado. E é autoritário ao extremo. O ministro da Justiça coloca a Polícia Federal em gerência a serviço do STF para ir atrás de quem está vaiando o ministro no aeroporto. De novo, Stasi já existe no Brasil. Nas gestões do Lula, os comunistas não prendiam nem reprimiam ninguém porque não tinham meios para isso. Se Lula for eleito, com esse tremendo aparato repressivo, todo mundo vai ser perseguido. Olavo de Carvalho avisou, Olavo de Carvalho está certo, profeta. Enquanto isso, esse ex-veículo de jornalismo, que hoje faz inspeção imobiliária, aproveita as horas vagas para clamar por uma ditadura. Editorial do Globo, dizendo que o Ministério da Saúde tem que instaurar uma busca pelos não vacinados. Olha o nível de loucura dessa gente. É uma coisa bizarra. Meus caros, vocês viram, né? Gazeta editorial, coluna do Guzzo na Gazeta, coluna do Lacombe na Gazeta. O que você está esperando para assinar a Gazeta do Povo? O melhor jornal do Brasil. Recadinho dos meus parceiros para vocês. A Gazeta é feita de gente que não se contenta em ficar parada. Por isso a gente não é mais só um jornal. Somos um movimento, uma causa que defende as suas causas. Porque muito provavelmente você acredita em alguma coisa em que nós também acreditamos. Por isso, apoiar a Gazeta é sair do mero lugar de leitor para se tornar um defensor de ideias. Das suas ideias e de tantas outras que às vezes podem fazer você repensar e até mudar de opinião. Isso é movimento. Movimento pela liberdade de pensar e de debater. Pela liberdade de falar o que muita gente pensa, mas talvez não tenha a coragem de dizer. Sempre com muito respeito à opinião do outro. É a dignidade devida a toda e qualquer pessoa. Já deu para perceber, então, que a Gazeta não é só mais uma causa. É a sua causa. Afinal, a gente só está aqui por você. E é por isso que a gente conta com o seu apoio. Porque juntos, acredite, a gente se movimenta e pode ir ainda muito mais longe. Assine a Gazeta do Povo, o link está aqui embaixo, o melhor jornal do Brasil de longe. Tem coragem de denunciar essa Stasi, essa ditadura togada e o desgoverno dos petistas. Meus caros, o juiz não pode ser partidarizado, politizado. Mas o Gilmar Mendes, seguindo o Barroso que fala perdeu o mané, diz que a oposição tem que lamber feridas e chorar e se preparar. Está dando um recado para a oposição. Faz sentido, né? Enquanto isso, o Barroso tem foto publicada com um cara que usa o boné CPX, que a Globo diz que quer dizer apenas complexo, mas se você tentar usar na Vila do João, você não consegue e vai ser morto, porque só alguns complexos fazem parte, e por uma incrível coincidência, claro, são aqueles dominados pelo Comando Vermelho, que também, por uma incrível coincidência, coloca a mesma logomarca nos seus fuzis e, às vezes, no peito de suas vítimas. Ele é o ministro do Supremo que está vindo atrás de mim. E o Barroso foi vaiado, como eu disse, no aeroporto, e o Sérgio Moro saiu em sua defesa. O Sérgio Moro é uma figura curiosa. Primeiro que ele é monotemático. É Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Tudo bem, foi o que fez a vida dele, a fama. Mas ele não consegue enxergar a floresta. Barroso é o mesmo que considera João de Deus alguém com poder transcendente, quer empurrar a história, se vangloria de ter impedido a PEC da transparência eleitoral de passar, praticando ingerência e confessando o crime. Barroso é uma praga no STF. Mas, como ele elogiou a Lava Jato lá atrás, e chamou o Lula de ladrão, que hoje ele tem que apagar esse vídeo, ou dar ordem de prisão para ele, talvez, como o Alexandre de Moraes andou fazendo aí, o Moro elogia ele. Alguns analisaram assim, o Moro quer ficar bem com alguns para ter costa quente no Supremo. Pode ser o que for. Só sei que o Moro é uma decepção ambulante.
né? Quando parece que ele vai melhorar, ele vai lá e dá uma escorregada, né? E não consegue, né, denunciar o STF pelo que o STF tem feito em geral. O logo é esse aqui, meu chapa. Fora Lula. Nós temos que criar agora uma meta. Todo dia falar fora Lula, fora Lula, fora Lula. Greve geral também. Já virou crime defender greve geral no Brasil? Tem que perguntar para o Alexandre. Greve geral para o país. Para e vamos ver o que acontece. Para o país. Ninguém mais produz, cruza os braços. Pode falar isso ainda ou é mais um crime que eu estou incorrendo aqui? Estou me baseando apenas no histórico do PT. Defender a greve geral. Estou inspirado no presidente da República, Lula, seus anos de sindicalista aguerrido. Para o Brasil e vamos ver o que acontece. Porque essa turma tem muito poder. E o poder deles é tão grande que pega lá um índio revoltado, prende e poucos dias depois o índio sai pedindo desculpas ao irmão Lula e ao irmão Alexandre. Não taquem pedras no índio. Lembrem do gráfico do Elon Musk, da interseção que a gente está vivendo. E uma delas é o 1984 do George Orwell. Portanto, como o Fabrício Rebelo lembrou muito bem, quando você vê o cacique Sererê pedindo perdão a Lula e Alexandre, você não consegue deixar pensar na figura do Winston. Depois de passar pelo terrível 401, o pior lugar do mundo, onde tinha tortura, para ser reeducado, e aí ele admite em público que 2 mais 2 é igual a 5. Spoiler, ele termina o livro rabiscando que 2 mais 2 é igual a 4. Porque enquanto a gente conseguir preservar a sanidade, eles não tiveram a vitória definitiva. Mas em praça pública, alguns de nós vão ter que se imolar sim. Porque o sistema é poderoso, companheiro. É bruto. Todos nós temos nossos limites. Família, necessidade de sobrevivência. O monstro do boleto, como aquele que criou a expressão lá atrás, já foi debandando logo e mesmo assim perdeu o emprego, tadinho. Que é ruim mesmo. Ficou bajulando a Vera Magalhães e não conseguiu nada com isso. O eunuco invertebrado, como diz o Paulo Figueiredo. E claro, na Argentina, eles estão querendo tirar os juízes da Suprema Corte, mas lá não é crime. Se a gente defender essa ideia no Brasil, já já vai ser crime, porque comunismo é sempre seletivo. Autoritarismo no pescoço dos outros é refresco. Meus caros, muitíssimo obrigado pela ajuda. 25 mil pessoas acompanhando até o final. Passamos de 30 mil em alguns momentos. Quero agradecer muitíssimo o apoio de vocês e dizer que o apoio, além do tapa nas costas e da audiência que tem valor, o feedback, as mensagens de apoio, o apoio financeiro nessa hora se mostra mais do que necessário. Alexandre de Moraes congelou minhas contas no Brasil, meus canais estão censurados e desmonetizados e o baque é grande. Graças a Deus eu tenho os meus recursos. Mas o apoio de vocês é fundamental e eu quero, como meta de longo prazo, criar essa comunidade como o professor Olavo de Carvalho tinha, dele com os alunos. Uma coisa fiel, regular, toda semana a gente fazer uma live dessas, mesmo que um dia eu não consiga mais fazer uma live para 25 mil pessoas ao vivo. Eu quero fazer para 2.000, 2.500 pessoas, 3.000 pessoas que estejam ali comigo nessa comunidade. E eu criei a Locals, que está aqui embaixo o link. Entre na Locals e, de preferência, se puder, passe a ser um membro regular, pagando, né, mensal, para me ajudar a sobreviver, porque se depender do Alexandre de Moraes, eu vou ter que limpar banheiro em Miami. Não vai acontecer, Alexandre. Assim como não vai acontecer aquilo que você quer com o Alan dos Santos. Aqui tem lei. No Brasil tem ditadura, tem Stasi. Muito obrigado a todos, bom final de semana e até sexta-feira que vem.